Mutada. Boa tarde, Amora. Estava no mudo, falando no mudo. Tudo bem? Todo mundo mutado? Tem. Estou aqui ajeitando a câmera para a gente poder começar. Enquanto isso, eu vou aguardando para ver se vai chegando mais alguém. Alguém aí tem dúvidas sobre esse processo? Qual é a dúvida? Já digita aqui quais são as dúvidas que vocês têm para durante a demonstração, o que a gente for fazendo aqui, eu vou tirando as dúvidas, não ficar nada, tá? E se preparem que essa aula vai ser um pouquinho intensa, eu acredito. Enquanto isso, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Deixar tudo preparado. Vamos lá. E ok. Ai, meu Deus, meu filho mexeu no meu iPad, eu não sei, eu não acho mais nada. Férias. Férias infantis, férias. Quem é mãe sabe, a gente fica doida. Ok. Ahn, tá com essa luz de cima, eu vou apagar a luz e aí deixa eu ver como é que fica para vocês. Talvez deixar um pouquinho mais perto. Essa aula não é fácil de dar para mim, não, porque eu fico toda enrolada aqui para acertar o ponto de iluminação. Por isso que a gente demora às vezes para dar essa aula. Não é tão fácil assim, não. Deixa eu ver agora se vai melhorar com essa luz aqui. Teremos uma mancha que eu não consigo tirar, mas vai ter que ser com ela mesmo. Eu acho que ela não vai atrapalhar tanto. Vamos descobrir isso durante o processo, tá? Qualquer coisa eu desligo aqui. Eu vou virar a câmera. Deixa eu ver se tem alguém na fila. Não, não é só a gente por enquanto. Tá ok. A minha dúvida é saber simplificar e não marcar tudo. Isso. Existe uma sequência para montagem das camadas? Existe. Tá. Em relação aí já não é mais sobre a line art, tá, Norma? A sequência para montagem das camadas, isso aí já é na aula de pintura, tá? Talvez eu não vá abordar esse ponto hoje. O mapeamento do meu Golden ficou cheio de linhas, um caos total. Vamos simplificar isso aí e entender tudo antes, tá? Eu, antes de começar a falar sobre a line art, ou seja, a parte de mapeamento digital, ou pode ser manual também. Deixa eu tirar esse. Não posso mexer aqui. Vai ter que. Vocês estão me vendo. Pronto, finge que não tem nada aqui. É, o que que acontece? Normalmente vocês tendem a querer marcar todas as linhas do campo, todas as linhas do processo, né, do desenho. E vocês não focam no que vocês verdadeiramente precisam. Às vezes não é a linha que vai fazer diferença, mas é um detalhezinho de cor que lá na frente você vai sentir falta se você não tiver marcado, tá? E, Paty, eu só posso fazer isso no iPad? Não, o iPad é um facilitador, iPad, tablet, no digital, né? Usar a caneta, essa aqui nem é caneta de iPad, é uma caneta
da Log, muito boa, por sinal, ótima, muito mais barata e funciona do mesmo jeito. É, mas o iPad, o tablet, eles são facilitadores. Por quê? É mais fácil de apagar, é mais fácil de você fazer o comparativo. Vocês vão ver eu fazendo aqui o comparativo para saber se a imagem está ok, se a imagem não está ok. É mais fácil porque você pode ampliar e pegar aqueles detalhes que você quer, tá? Pode fazer no papel vegetal, Regina, ó, tranquilo. Quem não tem o iPad, pode fazer no papel vegetal. Pode fazer em mesa de luz, usa mesa de luz, sabe? Bota a tua imagem de referência na mesa de luz e passa por cima do papel vegetal. E depois você vai colocar o papel vegetal por baixo do poliéster com fundo branco e vai dar no mesmo, tá? Pode ser, ah, Paty, eu não tenho nem mesa de luz, nem papel vegetal, eu só tenho a imagem de referência aqui. Como é que eu faço? Decalque. Você vai fazer por cima da imagem de referência e aí vai passar para o papel, né, como decalque. Eu só aconselho quem faz por decalque, que usa lápis, né, ou lápis de cor, ou lápis de grafite, depois tem o trabalho a mais de passar uma caneta de ponta fina nas linhas, para ficar mais visível e também não apagar. Por algum motivo, pelo processo que a gente fica, né, de bota e tira a folha, uma folha branca, né, que a gente fica fazendo quando a gente faz o sanduíche, do esboço e o poliéster, então ele pode ali apagar. Com lápis de cor é mais difícil apagar, mas com o grafite às vezes apaga, a depender do papel que foi utilizado. Então eu aconselho sempre a passar uma caneta, que aí fica bem forte, bem marcado, fica mais fácil de ver como é a linha, né? Quando a gente imprime a linha do nosso esboço da Line Art, tá? Então eu vou virar aqui a tela, não vou ficar falando muito aqui não, porque a aula é mais intensa. O que que a gente vai fazer hoje? Eu falei para vocês que essa aula é uma aula prática. Deixa eu só colocar aqui meu iPad para tirar isso aqui. Aqui sai. Como é que faz isso? Pronto. É, o que que a gente vai fazer aqui hoje? Uma aula prática. Então, eu vou trabalhar com vocês o nosso próximo projeto. Eu vou fazer a line art do lobo com vocês, tá? Que aí vocês vão ver na prática o que a gente vai usar, né? Então, vocês vão ver todo o processo de como eu faço o estudo da minha arte, como eu vejo de mapeamento, como eu vou ver ali certinho os valores tonais, o que que eu preciso realmente mapear, o que que eu posso deixar de lado, tá? A minha visão em relação a isso, ok? Entendam, vocês vão criar a visão de vocês, tá? Vocês vão olhar pontos de que vocês acham que ele é importante e tá tudo bem, porque é uma coisa muito individual. Eu quero que vocês entendam o processo, tá? Eu vou virar a câmera e vou buscar os meus óculos, porque sem óculos não sou ninguém. Deixei lá, fui beber água e deixei lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, a gente tem uma linhazinha aqui de luz que eu não tenho como tirar, mas eu acho que dá pra gente ver. E nem era isso aqui que eu queria mostrar. O que eu quero. Ih, eu tenho que botar. Deixa eu voltar de novo pro online. Eu botei. Pronto, senão não vou conseguir usar o Canva. Pronto. A gente vai. Vocês estão conseguindo visualizar aqui certinho? Deixa eu botar um pin na minha tela. Essa linha aqui não tá, essa marquinha não tá atrapalhando muito, não, né? Eu poderia fazer isso direto aqui, só compartilhando a minha tela, mas aí vocês não veriam o que é importante, né? O que eu marco. Deixa eu só me dar um segundinho, deixa eu pegar aqui o meu óculos e vamos começar. De volta, simbora. Primeiro de tudo, eu preciso avaliar nesse projeto aqui, tá? São os valores tonais dele. A gente, quando vai fazer o mapeamento, a gente precisa observar todos os valores tonais. Ele, por si só, já é um cão bem marcado, já é um projeto bem marcado, tá?
Mas ainda assim tem partes aqui que se eu mexer, e aí a gente mexe aqui, ó, em editar fotos, vocês já estão carecas de saber isso. Deixa eu botar só um pouquinho mais para cima aqui para não ficar sem vocês poderem ver tudo. Pronto. Não ficar falhando nada. Assim, também não está vendo tudo ainda. Espera aí que eu quero botar vocês para ver tudinho, sem faltar nada. Pronto. Acho que assim foi. Só virar aqui um cadinho. Se não estiver dando para ver alguma coisa, vocês falem, tá? Então eu venho aqui em fotos, né, em editar fotos e vou nos ajustes. Por quê? Eu vou ver aqui, eu preciso olhar nesse lobo. Posso tirar isso aqui do lugar? Eu preciso olhar nesse lobo. Ó, se eu tirar, abaixar a temperatura dele aqui, eu consigo ver toda a minha parte que é mais clara, que eu imediatamente consigo compreender que a gente vai usar. Só que antes, deixa eu fazer um negócio aqui, meninas, que é importante. A gente, quando vai fazer, trabalhar uma imagem, a gente não trabalha ela direto assim, não. Tá? Eu comecei dessa forma, mas a gente não pode começar dessa forma, não. A gente vai fazer uma cópia, tá? Desse logo, porque a gente vai trabalhar o de baixo, o de cima, melhor dizendo, e vai deixar o de baixo como um comparativo, ok? E aí eu vou vir aqui, como eu falei, o de baixo vai ficar normal, o de cima é que eu vou fazer essa edição, vou nos ajustes. E aí, ó, eu consigo avaliar, ó, as partes mais claras, mais importantes aqui, ó. Quando eu clareio um pouco, mexo na temperatura, a gente já consegue ver quais são as partes que vão sobressaltar. Apesar de que ele aqui já me mostra certinho. E isso aqui é importante para mim, que são as partes que realmente vão fazer sentido na hora de mapear. Só que tem partes aqui que na minha visão eu não consigo visualizar, ó. Então é aqui que quando eu for editar, ó, eu deixo o normal para eu poder depois lá fazer a minha olhar a imagem de referência, né? Vou em editar a foto e eu vou trabalhar ela lá, tá aqui, para eu poder ver isso aqui. Então eu venho aqui no contraste, ó, vou tirar um pouquinho do contraste. Tirou bastante, inclusive. Olha como já mudou aqui. Eu já consigo ver, ó, vou voltar ao normal. Tá tudo muito escuro. Quando eu tiro um pouco do brilho, não. Quando eu mexo um pouco aqui no contraste, olha como os pelinhos aqui começam a aparecer e começa a ficar mais dividido. Então, na hora que eu for fazer minha marcação, eu vou conseguir marcar isso aqui, ó. Essas partes mais escuras, essa linha em volta, tá? Eu já consigo definir melhor. Claro, a gente vai trabalhar as estruturas aqui, vamos, mas a gente sabe que essa região é a minha região de valor tonal mais baixo. Agora, antes de eu deixar essa imagem assim, eu preciso observar se está fazendo muita diferença nos valores tonais e principalmente nos detalhes. Ó, de olho. Eu consigo fazer a marcação do olho? Consigo agora. Consigo fazer a marcação da trufa? Consigo. Tá melhor ou pior do que estava antes? Não vai mudar nada, tá até melhor, ó, porque aqui eu já não consigo ver nada. Como eu mexi ali, ó, aqui eu já consigo ver melhor as minhas partes de sombra e luz, tá? Então, só de eu ter mexido ali já facilitou. Agora, a gente pode melhorar isso aqui? A gente pode, tá? A gente pode mexer nas sombras, ó. Se eu tirar muito, eu vou tirar a marcação daqui, não posso. Tá vendo? Então, não posso mexer tanto assim na sombra. Mas eu posso mexer. Sai daí, meu filho. Eu posso mexer um pouquinho. Não vai fazer diferença. Então, eu mantenho. Vamos lá.
na saturação. Também não vai fazer diferença. Pode deixar ele preto e branco ou com cor, tá? Ó, se eu mexer um pouco na cor aqui, vai modificar lá embaixo? Eu tenho que me preocupar se vai modificar muito. Então, vou mexer só um pouquinho para deixar os tons mais quentes, só um pouquinho mais salientes, porque aí, ó, não ficou legal aqui não, ó. Começou a sair muito. Esse é um valor tonal aqui importante. Mexi muito aqui, ele já começou a sumir. Não pode, tá? Então eu vou voltar lá nos ajustes e vou voltar à saturação normal, tá? Inclusive, vou voltar aqui, ó, no ponto preto, aumentar o meu ponto preto um pouquinho, pouca coisa, porque se eu fizer muito, ó, eu perco a nitidez da orelha, tá vendo? Então eu vou mexer só um pouquinho, só para não perder aqui. Pronto. Já foi o suficiente. Eu já consigo ver as estruturas da orelha, já consigo ver essas estruturas daqui, separar essas estruturas, separar a cabeça do focinho, consigo separar ele todo. Paty, você vai usar qual para fazer a sua line art? Na hora que eu for fazer o sketchbook, eu vou usar o cachorro normal. Aqui é um estudo, tá? Aqui eu estou olhando essas partes, olhando essa região, para ver o que eu preciso marcar de importante, que vai fazer diferença, principalmente nessa região aqui, da orelha e da trufinha. Mas aqui, não, vou ter que usar aquele outro mesmo, não dá. Não dá para usar, não dá para usar esse. Vou usar aquele outro. Vamos ter que usar esse aqui, tá? Para fazer a line art. Se a gente vai usar ele, eu vou copiar, vou jogar esse aqui fora. Desculpa, gente. Vou jogar esse aqui fora, vou baixar esse para o mesmo lugar. Tá? E aí eu vou fazer a partir desse aqui. Como a gente está fazendo, eu vou deixar uma margenzinha aqui, porque a gente não precisa fazer ele rente. É difícil fazer isso aqui com essa caneta. Pronto, tá? E aí a gente vai fazer esse cão aqui, esse lobo aqui. Fazer uma. A imagem que a gente vai olhar para pintar é uma. E a imagem que a gente vai usar no sketchbook é outra. Consigo ver todas as estruturas dele agora? Eu consigo, tá? Se eu ampliar, eu vou conseguir ver todas as estruturas dele. Então, é esse aqui que eu vou usar. Vou dar um baixar. Página todas? Não. É a página 2, né? Que é a página que eu estou mexendo. Baixei. Agora a gente conseguiu observar aqui os pontos de atenção. Vocês têm alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Eu vou fazer uma coisinha aqui antes. Antes de começar lá no sketchbook, eu vou compartilhar com vocês lá no Canva. Deixa eu só fechar isso aqui tudo. Ó, que vocês vão ver com. Pronto. Que aqui vocês vão ver, né? Acabam vendo de uma forma melhor, fica mais visível para vocês a diferença entre eles, tá? Foi pouca coisa. A gente só conseguiu aumentar aqui, ó, as estruturas da orelha, para a gente analisar bem as estruturas da orelha, tá vendo?
A gente consegue ver todas as estruturas do olho, a gente consegue ver as estruturas da trufinha, das sombras, tá? Melhorou a qualidade da imagem para ver essas, essas partes importantes, ok? Deu para ver agora melhor? Ficou mais nítido para vocês? Que ali a cor fica um pouco diferente, né? Não fica tão certinho, né? Baixei, vou voltar a minha imagem agora. Eu baixei a imagem pro meu iPad e agora eu vou abrir o programa onde eu vou fazer definitivamente a nossa arte, que é esse programa aqui, que é o Sketchbook, tá? O Sketchbook, ó, eu venho aqui, novo esboço, lá na fotinho aqui em cima, tá aparecendo, peraí. Aqui nessa fotinho aqui, ó, eu clico aqui e venho nessa outra fotinho aqui, ó. Aí ela vai para minha galeria de imagens. Aí eu vou salvar aqui, vou pegar o meu lobo, né, que eu salvei. Ele vai aparecer aqui. Eu vou centralizar ele aqui. Importante você fazer isso aqui, tá? Senão ele vai ficar com aquela parte branca e concluído. Pronto. Meu lobo tá aqui. Essa é a tela que a gente vai trabalhar. Com detalhe, tá? A gente tem as camadas para trabalhar no Sketchbook. Sketchbook é uma ferramenta bem tranquila e bem intuitiva, bem fácil da gente trabalhar. Não tem dificuldade aqui. A gente precisa se atentar a isso aqui, ó. Se eu rabiscar, aqui estão as minhas canetas. Vocês têm lá, né? A gente tem, vou passar um rapidinho, a gente tem aqui os lápis que a gente pode usar, aqui em cima algumas formas e aqui onde a gente trabalha as camadas. Eu vou escolher sempre essa caneta aqui, ó, que é a caneta técnica, tá? Tamanho 0,6 é o tamanho que eu uso. Paty, quero usar tamanho 0,8. Você vai escolher, você vai ver qual é a linha que você gostaria, ó. Essa para mim é uma linha ideal, tá? Você pode escolher também a cor da sua linha, ok? Aqui embaixo, ó. A gente vai fazer esse sketchbook. Eu vou ver se eu faço ele com uma linha vermelha, tá? Para ficar visível para vocês aí. Ok? Ela vai ficar assim, ó, vermelha. Talvez vocês vão visualizar melhor. Beleza? Escolhi isso, escolhi a linha. Agora eu vou ver as camadas aqui. Eu não posso pintar, rabiscar sobre essa camada que está selecionada. Porque essa camada que está selecionada é a minha imagem. Aqui eu não posso fazer absolutamente nada. Então, ó, eu vou tirar todas as linhas. Eu vou selecionar essa camada de baixo, inclusive eu vou botar ela para cima, porque eu quero que essa camada fique sobre esta, tá? É isso que eu estou dizendo para o programa. E aí agora eu vou começar a fazer a minha line art baseada nos meus valores tonais, nos meus pontos que são importantes para pintar. Selecionado aqui, tá? Eu vou começar pelo olho, igual a gente faz. Ó, vou ampliar. Igual a gente faz na pintura, eu vou fazer aqui também. Ó, eu vou tentar o máximo possível aqui não colocar a mão em cima. Eu tô numa posição muito ruim para fazer, mas vamos lá. Aqui a gente tem os valores tonais importantes, tá? Ó, aqui é o pelinho.
Aqui, ó, é uma sombra que é muito importante, eu não posso deixar de marcá-la. Pupilinha, aqui, nós temos a parte mais marronzinha. Brilhos, a gente marca, ó. E aqui eu vou fazer assim, que tem uma outra corzinha. Faço uma linha aqui porque aqui tem sombra, tá? Em volta do olho, ó. Pronto. Eu fiz o meu olho, a parte de fora do meu olho. Parte de fora, a parte de dentro do olho. A parte de fora do olho, eu aqui, ó, eu vou trabalhar o direcionamento dessa pelagem, ó. Aqui eu vou marcar assim, porque eu tenho uma parte mais clara, que é a parte da pálpebra, né? Não chega a ser pálpebra, é a sobrancelha dele, né? E os meus pelos, eles começam a sair da parte do olho a partir daqui, ó. Isso aqui é importante ser marcado. Vamos diminuir ele aqui para a gente entender o que a gente mapeou agora. Essa parte aqui é mais escura, então não importa se eu risquei ou não. Eu mapeei que aqui tem uma diferença dessa região aqui. Como que fez isso? Paty, você selecionou aqui uma parte rabiscando, que é uma parte importante. Então, automaticamente você já sabe que existe uma diferença de um lado para o outro. Aqui é a mesma coisa, ó. Se a gente for analisar a saída, é importante sempre colocar, ó, a saída dos pelinhos. Direcionamento, ó, valor tonal é importante. Vou voltar aqui, ó. O nosso focinho, ele tem isso aqui, ó. Conseguiram ver? Que tem um valor tonal importante. Existe uma diferença dessa região para essa região, assim como existe uma diferença dessa região aqui. Então, eu marquei. Existe uma parte importante e significativa aqui do focinho dele, ó, que a gente precisa marcar. Vamos marcar aqui a trufinha. Ela tá aqui. Não, peraí que eu tô. Ó. Precisa marcar essa partezinha branquinha? Não, isso eu vou ver lá na hora do que eu estiver pintando. Eu vou pegar e vou dar uma clareadinha aqui rapidinho. Não há necessidade. Em contrapartida, eu preciso marcar essa linha aqui, ó, porque é um valor tonal bem mais escuro, né? Tem essa diferença de um lado para o outro. Essa linha aqui, ó, elas são importantes. Se a gente não fizer essa parte aqui mais clara, não vai aparecer essa trufa. Aqui, inclusive, uma posição ruim para enxergar, a gente tem, ó, essa parte aqui mais escura, que é o buraquinho da trufa, né? Bem como aqui, a gente tem uma parte mais clara e uma mais escura. Aí eu consigo ver aonde está a entrada da minha narina, aonde são as partes mais claras que vão fazer a definição dela, tá? No focinho aqui, importante, ó, a boquinha e eu marcar assim, ó, o direcionamento dos pelinhos.
Ok, já vamos marcar aqui. Ó, pra cá, o pelo muda, vai mudar de direção. O que que eu fiz aqui, gente? Peraí. Peraí que eu não sei o que que eu fiz. Pera aí que eu fiz alguma coisa que nem eu sei o que que foi. Como eu fiz isso, meu Deus? Se eu voltar, vai voltar ao normal ou vai tirar o que eu fiz? Peraí. Meninas, coisas que acontecem e que a gente vai descobrir na. Como eu fiz isso, meu Deus? Vai ter isso daqui, ó. Recortar, duplicar, mesclar, mesclar, apagar, ajuste, equilíbrio. Recortar? Não. Fiz isso, povo. Não sei como eu fiz. Não faço a menor ideia. Eu sei que ele apagou tudo que eu fiz até agora. Pera aí, vamos voltar. É. Alguém sabe como eu fiz isso? Não faço ideia. Bom, vamos lá. Vamos continuar, que depois eu viro ele para o outro lado. O importante é fazer. A gente tinha feito aqui a boquinha. Isso é o de menos, tá, Amoras? Porque a gente consegue virar ele depois lá no Canva. Aqui muda a pelagem. Ponto importante, ó. Esse pé, esse pelo aqui tem muita sombra. Não precisa, não. Eu espelhei. Deixa quieto, a gente vai fazendo assim. Depois a gente espelha ele de volta pro normal. Que eu prefiro pintar ele do outro lado. Aqui, ó, nessa pelagem aqui, deixa eu só fazer a parte aqui de cima. Ó, tem um valor tonal aqui que é importante vocês marcarem, tá? Que aqui é mais claro do que as outras partes. Eu tava aqui embaixo, né? Ó, vamos marcar os pontinhos. Paty, eu preciso marcar todos esses pontinhos? Não precisa marcar todos, não. Mas é bom. Por que que não tá indo? Não precisa marcar todos os pontinhos, mas é bom marcar alguns, tá? Principalmente, ó, para a gente ter uma noção aqui de onde vão os bigodinhos. Ele não tem muitos bigodes aparentes, mas ele tem alguns, tá? Agora aqui, ó, debaixo do pescoço aqui é importante. A gente tem, ó, uma mecha aqui, ó.
Precisa colocar todas as mechinhas? Não, não precisa. Você vai colocar a principal, ó. Ó, a gente tem aqui, ele termina aqui, tá? Temos uma mecha importante aqui. A gente tem uma mecha importante aqui. A gente tem uma mecha importante aqui, que ela é inclusive grande, ó. Ela vem até aqui, ok? O que a gente vai trabalhar vai ser lá na hora de fazer, tá? A gente não precisa ficar se preocupando com isso agora, em fazer cada parte escura. Não, até porque a gente não vai fazer exatamente igual. Não tem como fazer exatamente igual. Quer dizer, teria, né? Se a gente fosse fazer ele frame a frame, mas a gente não é a nossa intenção, tá? Então a gente precisa trabalhar, ó, as camadas dele. Aqui eu tô fazendo bem rapidinho, tá, gente? Eu tô sem posição. Boa tarde, Márcia. Muito provavelmente depois eu vou fazer isso aqui com mais calma, mais detalhes, mais detalhe não, mais bonitinho, né? Senão a gente não vai sair daqui hoje, já são 4h40, tá? Quero mostrar para vocês onde a gente vai fazer. E a gente poderia usar isso aqui tranquilamente. Essas linhas aqui ó, podem ser usadas tranquilamente. Aqui no rosto dele é importante, ó, essa parte aqui. A gente tem essa mecha aqui, que ela vem por aqui por cima, ó. Conseguem ver? Inclusive tem outra aqui que é de cor, ó. A gente tem uma cor aqui. Aqui, ó, também ele vai mudar a cor. Só que um detalhe, Paty, você está só demarcando. Só que isso não é suficiente para a gente pintar. Por quê? É necessário que a gente veja qual é o direcionamento da pelagem. Por mais que você tenha foto de referência e você vá olhar, é importante que lá na hora que você está olhando no teu próprio esboço, você tenha esse guia. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou mostrar, deixa eu ampliar, qual é o meu direcionamento de pelagem. Ó, esses aqui, eles vão vir para cá. Esses aqui ainda fazem assim. Aqui, ó, ele já mudou. Ele já começa a vir para a lateral. Por mais que a gente tenha mudado no mapa, ó, por mais que a gente tenha mudado aqui no mapa, os pelos vêm para cá, esses vêm para baixo, esses aqui começam a vir para cá. Então aqui é tudo para baixo, ó. Esse já começa a mudar. Ó, aqui, esses aqui já vão começar a mudar, ó. Aqui em cima, ó, eles já são para onde? Para cima. Isso é extremamente importante a gente marcar, tá? Vamos ver como é que tá ficando até aqui. Ó, aqui a gente tem essa partezinha aqui. Tá feio desse jeito. Eu vou pegar então a minha borrachinha, vou apagar essa região aqui e vou acertar ela. Não é que tá feio, não tem que ficar bonito, não. Tem que ficar entendível. Ó, essa região aqui. Tem uma sobreposição de pelos aqui, tá? Que é esse valor tonal mais baixo aqui. Aqui a gente tem sombras. Beleza. Vou voltar aqui para a cabeça.
Por que que eu fiz tracinho? Porque aqui a gente tem uma separação do crânio, né? E dos pelinhos que estão para fora. O valor tonal importante aqui, ó. Isso aqui demonstra a profundidade do olho, tá? A gente precisa marcar, ok? Uma aqui na orelha. Ó, pontinho mais escuro dela. Essa orelha aqui não tem muita coisa para a gente trabalhar. Essa aqui não. Essa aqui é uma orelha que é aparente. A gente tem que dar um jeitinho nela, ó. Aqui tem uma sombra. Enxergar. Pelos longos. Direcionamento dos pelos. Começando a aparecer um lobo. Na cabeça, quais são os valores tonais aqui extremamente importantes, tá? Que a gente vai ter que marcar aí, senão a gente vai se perder. Ó, a gente tem aqui esses pelos, eles são altos em relação a essa região aqui. Por isso que eu tô marcando, tá? A gente tem essa separação aqui dos pelos que vão para lá, e aí os pelos começam a ir para cima. Por que que eu fico fazendo isso? Porque eu fico vendo as partes que são importantes para mim. Por exemplo, eu tenho a marcação mais clara aqui. Nossa, que legal. E o pelo é longo, ó. Ó. Provavelmente eu fiz alguma coisa errada aqui.
Se eu ficar fazendo mais linhas, eu vou me confundir. Com isso aqui, que já tem muita linha, já é suficiente para a gente compreender o que a gente vai fazer. Opa, só vou agora, ó. Ó, eu fiz errado. Eu não marquei. É aqui que eu tenho que marcar. Por que que eu estou marcando aqui? Porque esse é um ponto de curvatura aqui da orelha, da pelagem, tá? Só para não me perder na hora, que aí facilita a transição dos valores tonais aqui. Mas não posso mais ficar fazendo um monte de mechas. Não posso ficar trabalhando pelinho por pelinho. Algumas de vocês vão sentir mais confiança se fizerem cada pedacinho. Só que na hora que vocês estão fazendo o mapeamento, existe uma probabilidade de vocês se perderem, tá? Aqui, desse jeito aqui, estranho, a gente consegue se entender. Eu consigo visualizar cada etapa, ó. As partes do olho são mais escuras, estão aqui. A orelha, a parte que tem luz aqui da região da cabeça, a região da boca, região sobreposições de camada. Isso é importante nesse caso aqui desse lobo, é importante. Regina, é sempre bom você entender o processo. O que que acontece? Aqui eu tô sem posição para fazer bonitinho, tá? Porque eu tô toda torta. Mas a gente poderia usar tranquilamente esse mapa aqui sem problemas. Porque o que que é critério para a gente pintar? É saber quais são as camadas que a gente tem de pelagem. A gente tem, ó, para esse lobo aqui, tirando a parte do olho e da trufa, a gente tem as camadas de pelo. Esse pelo sobre esse aqui sobre aqui, esse aqui vai sobre, sobre esse é sobre esse. Então, aqui a gente tem um monte de camadas de sombra. Isso a gente tem que marcar, tá? E aí a gente não precisa marcar cada detalhezinho, cada. Imagina se eu ficasse aqui assim, gente, ó. Vou dar um exemplo, tá? Vou abrir. Deixa eu salvar esse aqui, que eu não sei se eu vou usar esse ou se eu vou refazer um outro, mas aí a gente compartilha. Imagem PNG tá salvo, certo? Ó, salvar imagem. Salvou lá. Mas vamos supor que eu fosse fazer um novo aqui. Ó, repetir aqui o processo. Aí eu peguei esse lobo. Imagina se eu fosse fazer cada mechinha desse lobo. Vocês sabem o que que ia acontecer? Você acaba perdendo a autonomia na hora de criar. Você fica tentando fazer uma cópia. Acabei que eu fiz em cima, né? Acaba tentando fazer uma cópia e você não vai conseguir se encontrar.
Porque o que a gente precisa aqui é separar as regiões. As regiões que têm sombra das regiões que têm luz. E aí a gente consegue fazer as camadas. Não existe necessidade de você fazer de cada pedacinho. Imagina fazer aqui, aqui, cada pedacinho que tem mais escuro aqui. São detalhes que você vai vendo na hora da imagem de referência, por isso que a gente está sempre com a imagem de referência do lado, e você vai criando ali na hora. Por isso que é uma referência, não é fotocópia. A gente faz o mais próximo possível. Deixa eu voltar aqui a imagem para mim. A gente faz o mais próximo possível, mas a gente não tem necessidade de fazer cada detalhezinho, para vocês não ficarem perdidas e naquele monte de linhas sem entender o que foi criado, tá? Ficou alguma dúvida do que a gente precisa observar na hora de criar o esboço? Tem alguém que está com dúvida nisso ainda? Eu posso mostrar de alguma outra forma. A ideia aqui não é fazer o esboço do logo. A ideia aqui é vocês entenderem o que vocês precisam marcar na hora de fazer. Porque o que vai definir lá no final da tua arte é esse processo aqui. Se você fizer esse processo errado, o seu esboço lá vai ficar errado, tá? O seu esboço vai ficar esquisito, o seu esboço vai ficar diferente da imagem de referência. Você não vai pegar os pontos de atenção importantes, tá? Os pontos de valores tonais que vão dar as formas de volume, profundidade, aonde tem as curvas do focinho, do olho. Se vocês não fizerem dessa forma, vai ficar diferente lá no final. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Então, ó, recapitulando. Antes de passar aqui para o sketchbook, você vai observar a sua imagem de referência, ver se você precisa clarear algum ponto, escurecer algum ponto, para que fique mais nítido para um desenho, né? Digamos assim. Paty, não tenho iPad, como é que eu faço na minha vida? Você vai pegar aquele processo lá que a gente fez antes, né? E vai imprimir numa folha. E tudo que a gente fez de caneta aqui, digital, você vai fazer com a sua caneta manual. Eu aconselho a utilizar canetas de ponta fina. Cadê minha caneta de ponta fina? Tem uma caneta de ponta fina aqui, à mão, onde te recorre a caixinha das canetas. Canetas nanquim, de ponta fina, ó, tá? São essas melhores canetas. São as melhores canetas para a gente fazer. Elas pigmentam bem o papel. E aí elas vão deixar escuro para que você possa visualizar bem, ok? Mas o processo é o mesmo. Qual é a diferença? É que se você errar, você não tem como apagar. Já vai marcar embaixo. Você vai ter que fazer tudo de novo. No sketchbook, a facilidade é essa. É que se você errar, você pega a borrachinha, como eu mostrei para você, não ficou bom aqui. Então você pega a borrachinha, apaga e faz de novo. E você pode ficar horas. Aqui a gente fez um processo rápido. Eu vou fazer esse esboço com calma. E aí, na hora que eu vou fazer esse esboço com calma, eu boto o iPad no meu colo, eu faço assim, ó. Eu boto o iPad aqui no. Não dá para ver, né? Me afastar um pouquinho. Eu boto o iPad aqui no colo e aí eu vou fazendo com calma, com posição. Do jeito que eu tô aqui fazendo para vocês, eu não tenho posição, né? Eu fico toda torta aqui, sem ângulo para fazer. Mas a gente vai fazendo com calma, sem parou, vai fazer outra coisa, deixa ali, ele tá salvo. Não vai acontecer nada, depois você volta e faz. O importante é vocês entenderem que vocês precisam mapear os valores tonais. Tem sombra, marca, porque é ali que vai haver uma transição de degradê na hora da mesclagem, tá bom? Beleza, Moras?
Alguém ficou com alguma dúvida? Fechamos as dúvidas. Ah, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Paty, fiz o meu esboço lá no sketchbook, salvei. E aí, como faz? Aí, o que que eu faço? Deixa eu mostrar para vocês, que aqui a gente mostra tudo. Vamos lá. Você fez lá o esboço, né? Aí eu salvei, vocês lembram que eu salvei nas imagens, nas minhas imagens aqui, ó. Ele tá. Oh, quanta coisa fofa, gente. Ai, meu filho, peraí, que meu filho recentes. Ih, gente, cadê? Aqui. Ele salvou aqui, ó, tá? Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou lá no meu Canva, ou você vai fazer em outra coisa. Eu venho aqui em Uploads, fazer upload, fototeca. Esse Canva aqui é pago, tá? Adiciono. Cliquei nele aqui, botei ele aqui. Ele, não sei por que ele espelhou, eu vou inverter ele aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou editar, removedor de fundo. E agora eu venho aqui, ó, vou encaixar ele. Só que eu vou fazer isso sem ser aqui. Deixa eu passar para o computador. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o computador. Peraí, meninas. Existe um novo processo aqui para vocês verem direitinho. Vim aqui, vou inverter essa foto. Venho em editar, removedor de fundos. Infelizmente, só tem removedor de fundo no Canva pago. Eu pago, tá? É minha ferramenta de trabalho. E eu vou colocar ele aqui, ó, e vou ajustar o tamanho dele, ó. Opa, desse jeitinho aqui, ó. Até eu achar o tamanho dele certinho, ó. Pronto. Ficou do tamanho certinho. Normalmente me baseio por essas linhas aqui, tá, amoras? Eu encaixo essa linha aqui, para quem não tá vendo, ó. Eu encaixo essa linha e essa linha aqui, tá? Vou mostrar de novo. Vamos supor que ele tá menor. Eu venho aqui, encaixo aqui essa linha. Encaixei essa linha. Agora eu vou buscar encaixar a linha de baixo, ó. Ela andou, tá vendo? Porque eu ampliei. Ó, ajeita ele aqui. Vou de novo. Eu só olho para essa linha de baixo. Ó. Ele andou de novo. Quanto mais eu mexo, eu vou ampliando, ele vai andando. Aí eu vou ajustando, ó. Vai ter uma hora que ele vai encaixar, ó. E aí ficou
na posição que eu queria. Fiz isso? Pronto. Aí o que eu faço? Eu pego, copio aqui a página, coloco ele para trás, porque agora o que vai ficar aqui é a imagem de referência. Não, ainda não está a imagem de referência. Peraí. Coloco ele para trás, vou mover para trás. Ô, carambinha, não quer mover? Pronto, mostra a camada. Vem aqui. Ah, tem dois. Que estranho. Deixa eu tirar um. Botei ele para trás, aí eu posso agora apagar essa aqui. Pronto, ficou só o meu esboço. Então, quando eu mando para vocês o esboço, e esse aqui eu apago de cima, ó. Mando para vocês o esboço e a imagem de referência no mesmo tamanho. Por quê? Se você quiser imprimir a sua imagem de referência e usar a imagem de referência embaixo, você pode intercalar. Ora você usa o esboço, ora você usa. Esse negócio aqui tá maligno, pronto. Ora você pode intercalar usando o seu esboço, ora você pode intercalar usando a imagem de referência. Eu acabo dando para vocês as duas opções, de tanto usar a imagem de referência embaixo quanto usar o esboço. E podem usar os dois ao mesmo tempo, desde que na hora que vocês forem colocar no papel, vocês façam marcações para posicionar, que dá super certo, tá? Alguma dúvida, amoras? Desconsidera o mapeamento que mandei hoje, porque eu vou fazer outro. Tudo bem, Regina, sem problema. Clareou alguma coisa aí para vocês? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. O intuito aqui para trazer esse tema foi para vocês ficarem mais tranquilas. É mais fácil do que parece. A gente não precisa fazer um desenho com sketchbook. O mapa. A gente tem na cabeça que a gente, para fazer um mapa, a gente tem que primeiro desenhar para depois pintar. Não. A gente tem que entender que tem as separações ali dos valores tonais e que eles é que a gente marca e acabou. A gente não precisa fazer um desenho todo bonitinho, a gente precisa desenhar antes para pintar. Não é isso. É entender que aquelas linhas são separações de valores tonais que a gente vai colocar sombra, o posicionamento da pelagem, e sim ter sempre a cola, né? Se você precisar voltar ali, não entendi meu mapa, preciso voltar, deixa salvo aquele mapa, ou se você fez de caneta por cima, você deixa salvo, você não joga fora a imagem de referência rabiscada, né? Quando você fez por decalque, e nem o sketchbook você apaga também, porque se você ficou com dúvida, você volta lá no mapa, que vai ficar mais fácil de você entender, tá? É isso. Chegou tarde, mas vou ver no gravado. Sem problema, Maria. Assista no gravado. Daqui a pouco eu vou subir a aula para vocês. Subo ainda hoje. Tá bom? Então é isso, amoras. Vamos nos ver amanhã no Clube da Arte para a gente finalizar a Arara. E aí, na semana que vem, na terça-feira, é carnaval. Terça-feira a gente não. Segunda, terça e quarta, né? Feriado, então a gente não vai fazer nenhuma aula, não vai ter nada. Mas na outra semana, na quinta-feira da outra semana, a gente vai iniciar esse lobo, tá bom? Beijo para vocês. Boa noite já? Não, bom final de dia. Até mais. Beijo.